cinema brasileiro está vivendo um grande momento, inclusive quando o assunto são os curta-metragens. O filme Fruta Fish, dirigido por Cauã Okuma Bueno, está concorrendo na competição internacional do maior festival de curtas do mundo. Essa obra foi uma das 62 selecionadas, eu estou falando de quase 9 mil inscrições para o Festival de Curtas-Metragens Clement Ferrand, na França. A edição desse ano começou no dia 31 de janeiro, vai até sábado, dia que o vencedor então vai ser anunciado. Fruta Fish acompanha a história do personagem Mauro, que é interpretado pelo Renato Novaes e que vai embarcar numa jornada buscando um pouco mais das suas raízes e aquela memória boa da infância, ao lado de um colega de trabalho, inclusive. Ele vai revisitando esses locais marcantes e vai confrontando as memórias reais com algumas lembranças que não são tão reais assim. Em 2025, Fruta Fish foi o vencedor como melhor curta-metragem brasileiro no Festival de Cinema de Gramado. Então já está chegando muito bem lá na Europa. Para falar sobre essa participação no maior festival de curtas e também dessa expectativa em relação à competição internacional, nós vamos conversar então com o Cauã Okuma Bueno, que é o diretor do filme. Meu amigo, uma ótima noite, muito obrigado. Aí sei que você está longe, o fuso é difícil, mas muito obrigado por falar com a gente, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Rafa. É uma honra. Muito obrigado pelo espaço. Eu estou muito feliz de estar aqui e também ter a oportunidade de falar aqui. Muito obrigado. Eu queria muito, usando a sua presença, apresentar esse curta. Eu já quero falar parabéns. A gente falou que são quase 9 mil inscritos, 62 selecionados. Já começa a vencer a partir daí. A caminhada já era vitoriosa. O que a gente viu em Gramado, foram aplaudidos. É bonito acompanhar todo esse processo. Mas, por favor, apresente esse curta para quem não teve o prazer de acompanhá-lo. Ok, bom, você apresentou lindamente já, mas, como você disse, é um curta-metragem que acompanha Mauro, que trabalha com caminhão em carreto nas divisas de Minas e São Paulo. Ele aproveita uma brecha dessa viagem para visitar uma cidade que marcou a infância dele, para visitar uma tia que ele não vê há muito tempo. Então ele chega lá, toma um refrigerante que marcou a infância dele, vai lembrando das histórias que ele viveu ali nesse lugar, lembrando, ele conta que ele viu a mula sem cabeça nesse lugar que marcou a infância dele. E o filme vai se construindo e guiando a partir dessas memórias que vão aparecendo ao decorrer da cidade, dessa caminhada dele. Ele está acompanhado junto com o João, que é o seu parceiro de trabalho. Me fala uma coisa, Cauã, eu vi uma entrevista e eu acho que esse processo de criação, ele é muito importante. E você resumiu de uma maneira tão bonita, e eu queria trazer isso para quem nos acompanha, que foi uma construção coletiva, porque os sets, as residências onde vocês filmaram, e tudo foi muito bem enquadrado para que fosse familiar, onde cada pessoa que estava trabalhando com você trazia uma memória da sua infância para conversar com a história que vocês contavam ao mesmo tempo. Sim, ok, perfeito. Bom, é um filme que surge muito a partir da memória, assim, e de uma memória como um coletivo. No caso, a cidade que está no filme é uma cidade que marcou muito a minha infância, então tem esse lugar da memória. Tem uma frase que eu gosto de repetir muito, que eu estou parafraseando do diretor Adilei Queiroz, que é: da nossa memória fabulamos nós mesmos. Então, a gente usa das nossas próprias experiências para contar as histórias, e esse filme é carregado disso não só na minha autoria, mas de todo mundo que está na equipe. O elenco, o Renato Novaes, o incrível Renato Novaes, ele tem muita mão no personagem dele. O personagem foi se construindo com ele, a gente foi construindo isso junto. O Alvin, que interpreta o João, e da mesma forma a tia Neide, que representa a tia no filme. Os personagens foram surgindo a partir daí, criando as memórias juntos. E o mesmo acontece na parte técnica do filme. A gente teve a honra de ter o Rodolfo Sanches na nossa equipe. Rodolfo Sanches, diretor de fotografia incrível, trabalhou com Hector Babenco, trabalhou no Beijo da Mulher-Aranha, no Pichote, filmes muito consagrados já. E é uma honra poder trabalhar com ele, assim. É uma dinâmica de set muito interessante. Metade da equipe é jovem, que acabou de se formar, assim como eu, que são meus amigos, e a outra metade são colegas, principalmente do Rodolfo, que queriam ter a oportunidade de estar com o Rodolfo mais uma vez para poder fazer mais cinema, porque é isso, o tempo vai passando e
pessoas que faziam cinema a vida toda, elas vão cada vez se afastando do set. Então, esse filme ele traz você de volta, traz pessoas querendo aprender, pessoas querendo ensinar, e disso surge um filme lindo que eu tenho a honra de poder trazer aqui na França, em Clermont-Ferrand, e poder assistir e poder ver a reação das pessoas. É lindo demais. Eu tô encantadíssimo, eu tô muito grato, me sinto muito lisonjeado por isso. Mas é um caminho muito bonito, Cauã, e desde a construção. Você fala desse trabalho de gerações, e é uma dúvida, eu acho que muito latente, quando você coloca alguém do gabarito de Rodolfo Sanches, como você já mencionou, que esteve presente em obras que são clássicas, como O Beijo da Mulher-Aranha, que tem um currículo que é invejável, que sabe muito bem trabalhar a fotografia, os detalhes, aquilo que é visto ali, ó, naquele olhar que é um pouco mais atento. Há algum momento de conflito ou essas diferentes gerações se casaram desde o primeiro momento, que deu muito certo, pelo menos é o que a gente está vendo até esse instante? Os conflitos eles ficam mais internos. Esse é o meu e de alguma parte da equipe, o primeiro filme profissional nosso, assim. E esse conflito não aconteceu porque a gente está carregado de pessoas muito boas. A todo momento, o Rodolfo me respeitou muito como diretor, assim, mesmo ele sabendo que é um primeiro filme sério meu. Então o conflito fica mais guardado em mim, assim, de caramba, tô fazendo aqui, tô começando e tô com essas pessoas incríveis, eles estão dispostos e confiando em mim na direção. Essa é uma ideia que a produtora Livre Cine que traz, que é poder juntar essas gerações. E eu acho uma ideia linda demais, foi o maior aprendizado da minha vida. Eu falo que eu só vou entender isso quando eu e o Rodolfo tiver a mesma idade. Eu só vou entender a magnitude disso quando a gente tiver a mesma idade. É um aprendizado sem igual, assim. E casou porque a gente está carregado de pessoas muito boas, sabe? E aí fica fácil. Aí fica fácil demais. Cauã, você fala muito de memória, né? Inclusive, o título do filme, ele faz uma brincadeira com tudo isso. Eu queria que você explicasse muito. Eu já vi, estava ali pesquisando, peguei da onde vem exatamente o nome Fruta Fis, mas, por favor, conta para quem nos acompanha. É uma brincadeira com esse processo de criação, que traz memória, que traz aquele sabor da infância. Eles conseguiram condensar num objeto muito específico, né? Ok, é. O... Bom, a gente é feito de histórias incompletas. E o ser humano tem um dom maravilhoso de conseguir cobrir esses buracos com muito significado, muito romantismo, e o filme ele aborda sobre isso. O filme se chama Fruta Fizz. Fruta Fizz é um refrigerante fictício que a gente criou para ser o refrigerante que o personagem Mauro tomava na infância quando ele ia visitar esse lugar. E a gente escolheu esse nome de filme porque ele representa muito a mensagem dele. Quando é perguntado ao Mauro qual que é o sabor do Fruta Fizz, ele não sabe nem explicar. Ele fala: "Ah, tem gosto de Fruta Fizz", não sei, porque o sabor ali não é o que importa. O que importa é a representação desse refrigerante para ele. É como ele carrega, é como ele, há muitos anos sem tomar esse refrigerante, como ele vai lembrar desse sabor. Então é isso, o ser humano ele é mais criativo do que a gente pensa, assim. A gente consegue criar e trazer significado para muitas coisas. E por isso o nome Fruta Fizz. Cauã, incrível. Agora eu quero saber um pouco da sua expectativa. Já está aí. Nós sabemos que essa premiação ela vai ter o seu resultado final sendo anunciado logo logo. Foram muito premiados aqui no Brasil, em Gramado, uma recepção muito calorosa e também muito merecida. Mas quero saber como você está controlando tudo isso, como está passando pela cabeça a possibilidade de ganhar algo que é tão importante. É uma vitrine muito significativa. Sim, já foi uma honra poder estrear em Gramado. É algo que acho que normal de quem está iniciando na carreira, de poder acreditar e se credibilizar, assim, artisticamente, entender, o valor desse trabalho, assim. E quando as pessoas começam a valorizar, dá uma certa estranheza, assim. E foi uma honra poder estar em Gramado e conhecer os cineastas incríveis que conheci lá. E da mesma forma que aqui eu tinha até um certo receio de como ia chegar essa história para essas pessoas, porque é uma história muito brasileira, é uma história muito latina,
E não só na estética, como na história que é contada. Fala sobre mula sem cabeça, por exemplo, como é que os franceses vão receber isso, sabe? Como é que eles vão entender esse refrigerante doce, essa estética. Então, eu não sabia como ia ser e tem sido uma oportunidade, uma troca absurda que eu tenho tido de poder ouvir as pessoas, perceber como as pessoas daqui também ressignificam o Frutafis dentro da própria cultura, e isso é maravilhoso, eu acho que isso não tem preço algum, e poder ver os outros filmes, os outros cineastas que tem de todo mundo que estão aqui com seus próprios filmes, tem sido um aprendizado maravilhoso, e a gente está tendo a honra de poder trazer 7 pessoas da equipe aqui, né? Óbvio, as pessoas por conta própria que quiseram estar presentes, então é um privilégio realmente. Eu fico muito feliz de poder ter uma pequena parte da equipe perto, uma pequena parte da equipe perto. E os atores em tela, preenchidos, que estão assim, as pessoas vêm conversar comigo e eles preenchem, eles dominam essa tela, assim, e agrada muitas pessoas. Então, tem sido muito positivo e é maravilhoso conhecer o nosso filme através das outras pessoas também. Bom, só de estar aqui já é uma vitória, então são 64 filmes, são muitos filmes, então eu não estou nem pensando muito nisso, eu só estou em êxtase e aproveitando ao máximo e parando para conversar com cada pessoa que vem falar do filme e anotando tudo para poder contar para toda a equipe depois, sabe? Cauã, estou feliz demais de te ver. Não te conheço pessoalmente, mas partilhar dessa alegria de ver um grupo de brasileiros mandando ver, fazendo um curta-metragem de qualidade, sendo reconhecido. Estou torcendo, cruzando os dedos para que vocês consigam levar, e se não levar, o caminho já é bonito o suficiente para ficar cheio de orgulho por um trabalho feito com tanto zelo e com tanto talento. Muito obrigado por falar com a gente. Toda a sorte do mundo aí para vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. Queria agradecer novamente toda a equipe, a produtora de Vicine e aos atores maravilhosos, esse elenco maravilhoso que eu tenho visto todos esses dias em tela. Então, obrigado, Renato Novaes, obrigado, Alvin Silva, e obrigado, Tia Neide. Vocês estão deixando o filme brilhar lindamente aqui na França. Muito obrigado a todos e obrigado pelo espaço, Rafa. Valeu, meu amigo. Até mais. Toda a sorte do mundo. Até.